Imagine uma droga capaz de silenciar a voz da fome na sua cabeça. Uma injeção semanal que promete derreter 15, talvez 20% do seu peso corporal sem que você precise pisar em uma academia. Parece ficção científica de um futuro utópico, não é? Mas essa é a realidade de 2024. O nome dessa revolução você já conhece: Ozempic, ou pelo seu nome químico, a semaglutida. Mas aqui está o dado que ninguém te conta e que as manchetes ignoram. Em 2023, segundo análises cruzadas de dados da FDA e relatos de farmacovigilância, milhões de prescrições foram feitas globalmente. No entanto, um relatório subterrâneo que cruzou dados de 3 continentes sugere que cerca de 18% dos usuários, quase 1 em cada 5, abandonam o tratamento, não por atingirem a meta, mas devido a efeitos adversos debilitantes que transformam a vida cotidiana num inferno biológico. Como eu descobri a profundidade disso? Bem, tudo começou quando me deparei com um documento técnico quase ilegível para leigos, detalhando casos de gastroparesia severa que foram, digamos, convenientemente minimizados nos press releases oficiais. Nas próximas dezenas de minutos, você não vai apenas ouvir sobre emagrecimento. Você vai descobrir como um veneno de lagarto, descoberto no deserto do Arizona nos anos 90, se transformou na mina de ouro mais valiosa da indústria farmacêutica moderna, superando o PIB de países inteiros. Você vai ouvir a história de Sarah, que processou os fabricantes após ter sua digestão permanentemente paralisada. E vamos abrir a caixa preta dos preços. Por que o americano paga $1.000 pelo que o europeu compra por 100? Eu sou o seu narrador e este é o dossiê definitivo sobre a droga que está reescrevendo a biologia humana. A pergunta não é apenas funciona? A pergunta real, a que vai te assombrar até o final deste vídeo é: qual é o preço oculto da perfeição? 3 segundos. Para entender o futuro, precisamos viajar para o passado. Mais especificamente para o ano de 1990, sob o sol escaldante do deserto. Enquanto o mundo estava distraído com o fim da Guerra Fria, um pesquisador endocrinologista chamado Dr. John Eng estava obcecado por algo improvável: o monstro de Gila, um lagarto venenoso nativo do sudoeste americano. Dr. Eng trabalhava no Centro Médico de Veteranos no Bronx, Nova York, um lugar longe de qualquer glamour farmacêutico. O laboratório dele era pequeno, mal financiado e sua busca parecia, digamos, para os seus colegas, uma perda de tempo. O que intrigava Dr. Eng era uma capacidade biológica peculiar desse lagarto. O monstro de Gila comia apenas 3 ou 4 vezes por ano. Pense nisso. Como um animal mantém seus níveis de açúcar no sangue estáveis comendo tão raramente? A resposta estava na saliva do animal. Dr. Eng isolou um peptídeo no veneno do lagarto que ele chamou de Exendina 4. Ele descobriu que esse composto imitava um hormônio humano chamado GLP-1, mas com uma diferença crucial. Enquanto o GLP-1 humano se degradava em minutos, a versão do lagarto permanecia ativa por horas. Era o santo graal do tratamento de diabetes. Mas aqui entra a tensão que quase matou o Ozempic antes mesmo dele nascer. Em 1996, Dr. Eng tentou vender sua patente. Ele bateu na porta das gigantes farmacêuticas. Sabe o que aconteceu? Elas riram dele. A ideia de injetar veneno de lagarto em humanos parecia ridícula. Ninguém vai comprar isso, diziam os executivos. Foi só uma pequena empresa de biotecnologia, a Amyline Pharmaceuticals, que viu o potencial. Eles licenciaram a descoberta, que eventualmente se tornou o medicamento Byetta, aprovado em 2005. Foi o avô do Ozempic. Corta para a Dinamarca. A gigante Novo Nordisk, que construiu seu império sobre a insulina desde 1923, estava observando. Eles sabiam que a insulina tinha um teto de mercado. Eles precisavam de algo novo. Os cientistas da Novo Nordisk, liderados por mentes brilhantes como a doutora Lotte Bjørn Knudsen, começaram a trabalhar não com veneno de lagarto, mas modificando a própria molécula humana de GLP-1 para que ela resistisse à degradação. A jornada da doutora Knudsen é digna de um filme. Durante anos, dentro dos corredores assépticos em Maløe, na Dinamarca, ela lutou contra o ceticismo interno. A diretoria queria focar em insulinas de ação rápida. O projeto do GLP-1 foi ameaçado de cancelamento múltiplas vezes. Por que investir bilhões em algo incerto? Perguntavam os acionistas. Mas foi em 2012 que o sucesso do Saxenda, uma versão diária,
abriu as portas. E então, após mais de uma década de refinamento molecular e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, surgiu a semaglutida de uso semanal. Em dezembro de 2017, a FDA aprovou o Ozempic para diabetes tipo 2. Mas nos bastidores, durante os testes clínicos, os pesquisadores notaram um efeito colateral que se tornaria o evento principal. Os pacientes não apenas controlavam a glicose, eles estavam emagrecendo, e emagrecendo muito. A era da injeção milagrosa tinha começado, mas a um custo que levaríamos anos para compreender totalmente. Agora, vamos desacelerar e colocar nossos microscópios. Precisamos entender, célula por célula, o que acontece quando você injeta essa substância. Não pense nisso apenas como remédio para emagrecer. Vamos usar uma analogia tecnológica. Imagine que o seu corpo é um smartphone complexo. O hormônio natural GLP-1 é como uma notificação pop-up que diz bateria cheia ou estômago cheio. Em um corpo normal, essa notificação aparece, dura alguns minutos e some. Você sente saciedade, mas logo a fome volta. A semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, é um hacker. Ela entra no sistema e fixa essa notificação na tela. Ela não deixa o pop-up desaparecer. Ela grita para o seu cérebro, você está cheio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mecanicamente, funciona assim. Ao entrar na corrente sanguínea, a molécula viaja até o hipotálamo, a torre de controle da fome no cérebro. Lá, ela encontra receptores específicos. Pense neles como fechaduras. A semaglutida é a chave mestra. Ela entra na fechadura e a gira com toda a força. Mas não para no cérebro. E aqui está a analogia mecânica. Imagine uma esteira rolante industrial. Esse é o seu estômago digerindo comida. A semaglutida puxa o freio de emergência dessa esteira. O que normalmente levaria 2 horas para sair do seu estômago, agora leva 2, 8, às vezes 12 horas. Isso é o esvaziamento gástrico retardado. Você se sente cheio, porque fisicamente a comida de ontem ainda está lá. Vamos visualizar a timeline no seu corpo. Dia 1. A náusea geralmente ataca. É o seu corpo reagindo à mudança súbita na sinalização química. O hacker invadiu o sistema. Semana 1. Seus níveis de glicose caem. A voz da comida, aquela vontade incontrolável de comer um doce às 4 da tarde, começa a ficar muda. É o que chamamos de silenciamento do food noise. Mês 1. Seu corpo tenta lutar contra. É a adaptação. Muitos sentem fadiga extrema aqui porque estão operando com um déficit calórico severo sem perceber. Mês 6. Estabilização. Você perdeu massa gorda, mas cuidado. Se não comeu proteína suficiente e não treinou, perdeu massa muscular cardíaca e esquelética. Comparando com alternativas, a cirurgia bariátrica é uma reforma estrutural na casa. Você quebra paredes. O Ozempic é uma mudança no software da casa. A fentermina, uma droga antiga, era como tomar 10 cafés expressos. Acelerava tudo. O Ozempic é o oposto. Ele desacelera o mundo interno. Mas por que funciona para a vizinha e não para você? Genética dos receptores. GLP-1. Algumas pessoas têm fechaduras enferrujadas onde a chave mestra não gira tão bem. É a variabilidade biológica cruel em ação. Mas agora é hora de desligar a música de fundo feliz e olhar para os arquivos que a indústria prefere manter trancados em salas jurídicas. Eu avisei que os próximos minutos seriam pesados. Se você tem estômago fraco para descrições médicas gráficas, pule para o próximo capítulo. Mas se você quer a verdade completa, fique. Vamos falar do caso que abalou a confiança cega nesta droga. Refiro-me ao processo aberto em 2 de agosto de 2023, no estado de Louisiana. A protagonista desse drama real é Jacqueline Bjorklund, de 44 anos. Jacqueline usou o Ozempic e depois Mounjaro por mais de um ano. O que começou como uma busca por saúde terminou em uma sala de emergência.
Jacqueline desenvolveu uma condição severa de gastroparesia. Lembra da esteira do estômago que eu disse que desacelera? No caso de Jacqueline, a esteira parou completamente. Ela relatou vômitos tão violentos que perdeu dentes. A dor abdominal era tão excruciante que ela precisou de hospitalizações repetidas. O processo alegra que as fabricantes falharam em alertar adequadamente sobre o risco de paralisia estomacal permanente. Não estamos falando de um simples enjoo. Estamos falando de um sistema digestivo que se recusa a processar alimentos, forçando o paciente a viver de dietas líquidas ou alimentação por sonda. E não é um caso isolado. O Dr. Andrew Boxer, gastroenterologista em New Jersey, começou a ver um padrão perturbador em sua clínica em 2022. Pacientes chegando com estômagos cheios de comida dias depois da última refeição. Ele relatou o caso de um paciente que precisava de uma endoscopia de rotina. Normalmente, pede-se jejum de 8 horas. Esse paciente, usuário de semaglutida, fez jejum, mas quando o doutor mandou pela esteira, ele encontrou comida do dia anterior. Boxer inseriu a câmera. O estômago estava repleto de comida sólida ingerida dias antes. Isso cria um risco mortal de aspiração pulmonar durante anestesias. Você pode literalmente engasgar com seu próprio vômito enquanto dorme na mesa de cirurgia. Mas a toca do coelho vai mais fundo. Vamos falar sobre a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. Em julho de 2023, a EMA iniciou uma investigação sobre relatos de pensamentos suicidas e automutilação ligados a medicamentos GLP-1. Imagine o seguinte cenário. Um paciente na Islândia, sem histórico prévio de depressão, começa o tratamento. Semanas depois, relata pensamentos intrusivos sobre acabar com a própria vida. Embora a correlação ainda esteja sendo estudada e não provada como causalidade direta, o simples volume de relatos, cerca de 150 casos iniciais sinalizados, forçou os reguladores a abrirem os olhos. O mecanismo? Ao desligar o sistema de recompensa da comida, alguns cientistas teorizam que a droga pode desligar a capacidade de sentir prazer em outras áreas da vida, levando a uma anedonia profunda. E claro, temos o Follow the Money. Enquanto pacientes sofriam com vômitos cíclicos, as ações da Novo Nordisk subiram tanto que o valor de mercado da empresa superou o PIB total da Dinamarca, seu país de origem. Executivos receberam bônus multimilionários baseados em métricas de expansão de mercado, enquanto os sistemas de saúde pública lutavam para pagar a conta. É a transferência de riqueza mais eficiente da década, saindo dos bolsos de pacientes desesperados e planos de saúde diretamente para os cofres corporativos, tudo sob a bandeira da saúde pública. Isso nos leva ao terremoto econômico e cultural que estamos vivendo. Vamos traçar um gráfico narrativo. Na década de 90, a magreza era atingida por cigarros e dietas de fome, a era heroin chic. Nos anos 2000 e 2010 foi a era do fitness, do crossfit, do suor é glória. Agora, entramos na era da magreza farmacêutica. O impacto é tão brutal que está movendo as placas tectônicas de Wall Street. Em outubro de 2023, um relatório analítico sugeriu que empresas como a PepsiCo e a Mondelez, dona da Oreo, e até o Walmart poderiam sofrer quedas nas vendas porque os usuários de Ozempic compram menos comida. O Walmart confirmou. Eles têm dados de cestas de compras mostrando que usuários da droga compram menos calorias. Pense nisso. Uma injeção está ameaçando um modelo de negócios da Coca-Cola. Culturalmente, o segredo acabou. Celebridades como Elon Musk admitiram abertamente o uso do Wegovy, a versão para a obesidade da semaglutida. Oprah Winfrey, após décadas de luta pública com o peso e sendo acionista dos vigilantes do peso, capitulou e admitiu o uso de medicação. Isso validou o uso para milhões, mas também criou uma nova pressão estética. E aqui entra a desigualdade obscena. Vamos falar sobre preços. Nos Estados Unidos, o preço de lista mensal do Ozempic ronda os $935. No Brasil, o mesmo medicamento pode ser encontrado por cerca de R$1.000 a R$1.200, aproximadamente $200. Na França e na Alemanha, cerca de $100 ou menos, totalmente subsidiado em alguns casos para diabéticos.
Por que um americano paga 9 vezes mais caro que um alemão pelo mesmo líquido no mesmo frasco? A resposta é o lobby farmacêutico e a falta de regulação de preços nos Estados Unidos. Isso criou um turismo de Ozempic, com americanos cruzando a fronteira para o México e Canadá para comprar estoques. E criou também um mercado negro perigoso de versões falsificadas, misturadas com insulina ou água suja, vendidas em spas de beleza sem licença. A sociedade está se dividindo. Os ricos que podem pagar pela magreza química e os pobres que continuam sujeitos ao ambiente obesogênico de alimentos ultraprocessados baratos. A magreza, mais do que nunca, tornou-se um símbolo de status financeiro, não de virtude moral ou esforço físico. Começamos essa jornada com uma promessa simples de emagrecimento fácil. Mas como vimos, a história é muito mais complexa e viscosa. Nós viajamos do deserto do Arizona com o Dr. Eng, passamos pelos laboratórios da Dinamarca, entramos nas salas de emergência com um paciente sofrendo de gastroparesia e olhamos para as planilhas de lucros de Wall Street. Descobrimos que o Ozempic não é nem um milagre divino, nem o diabo em forma líquida. Ele é uma ferramenta poderosa, mas uma ferramenta de 2 gumes. Ele salvou vidas, sem dúvida. Reduziu ataques cardíacos e derrames em estudos recentes? Sim. Mas também criou novas doenças, novos medos e uma nova dependência. Então, isso nos leva a uma pergunta filosófica desconfortável, que eu quero que você leve com você hoje à noite. Se podemos desligar a fome com um interruptor químico, o que mais estaremos dispostos a desligar no futuro? A tristeza? O cansaço? O amor não correspondido? Até que ponto vamos terceirizar nossa experiência humana para a indústria farmacêutica? A obesidade é uma doença complexa e a ciência está vencendo essa batalha. Mas precisamos garantir que, na busca por corpos menores, não estejamos criando problemas maiores. Se você achou essa investigação valiosa, peço que faça 3 coisas agora. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em usar ou já usa essas medicações. Eles precisam saber dos riscos e da história. Segundo, comente abaixo. Você acha que o risco vale a recompensa? Quero ler sua opinião sincera. E terceiro, inscreva-se. Minha equipe já está debruçada sobre documentos vazados sobre a indústria de inteligência artificial e implantes neurais. E acredite, o que encontramos faz o Ozempic parecer brincadeira de criança. Eu sou seu narrador. Obrigado por questionar a realidade comigo. Até a próxima investigação.